Olá, professora. Meu nome é Igor e essa é a tarefa 3 da matéria Eletromagnetismo Teoria. E nessa prática a gente vai falar sobre o projeto de radome. Bom, primeiro a gente começa falando um pouco o que é um radome. Um radome é um invólucro, né, é uma capa protetora utilizada para proteger uma antena contra ninhos de passarinho, chuva e condições climáticas no geral. Ele é um material construído através de um dielétrico, tem que ser construído através de um dielétrico, e ele vai atenuar os sinais eletromagnéticos transmitidos ou recebidos pela antena. Os radômetros eles são utilizados para proteger a superfície das antenas de condições climáticas e ambientais adversas. Bom, alguns exemplos aqui de radome, onde que esses radômetros eles são utilizados, né? Nas antenas estacionárias, no geral, igual eu falei, para proteger contra um passarinho fazer ninho, excesso de gelo, excesso de água, e para proteção de outras antenas também, como por exemplo antenas aéreas e antenas marítimas. Aqui tem um exemplo de a capa, né, da capa de um avião. E aqui dentro tem uma antena, aqui nós tem a antena e essa capa aqui é a capa protetora para proteger a antena. Bom, então antes da gente falar um pouco do radome, a gente vai relembrar aqui um pouquinho de ondas eletromagnéticas. A gente sabe que as ondas eletromagnéticas são compostas por campos elétricos e por campos magnéticos que são perpendiculares entre si. E essas ondas elas vão transportar energia e assim que elas encontrarem algum outro meio, né, ela vai sofrer ou reflexão ou transmissão. Reflexão, transmissão ou absorção. Então, essa aqui é a forma da onda, das ondas gerais. E a gente pode ter na superfície, quando ela encontra, como eu falei, a gente pode ter três tipos de onda. A onda incidente, que é a própria onda que está chegando no local. A onda refletida, que é a onda que está numa superfície e vai voltar para a mesma superfície. E a onda transmitida, que é a onda que vai passar de uma superfície para outra superfície. Bom, então, dada a fórmula da onda, a gente consegue calcular o campo elétrico e o campo magnético em todas as nossas ondas, tanto na nossa onda incidente, quanto na transmitida, quanto na refletida. E se a gente tem o campo elétrico, a gente consegue calcular o campo magnético, simplesmente dividindo o campo elétrico pelo eta do material. Bom, o que seria esse eta? O eta é a nossa impedância intrínseca do material. E ele determina como que uma onda eletromagnética vai se propagar através de um material. E é esse eta que a gente vai utilizar para calcular nossos coeficientes de reflexão e transmissão, que nos dizem nada mais nada menos do que qual a porcentagem da nossa onda que vai refletir e qual parte da onda que vai refletir e qual parte que vai ser transmitida. Então, se a gente está no meio entre dois materiais, o meio 1 vai ter uma impedância intrínseca e o meio 2 vai ter uma outra impedância intrínseca. Através dessa relação, das duas relações que nós temos aqui embaixo, a gente pode saber qual que é o coeficiente de reflexão da onda e qual que é o coeficiente de transmissão. Bom, agora uma pequena simulação no software Ondas. Bom, então esse aqui é o software Ondas. Nele a gente pode observar as ondas incidentes, refletidas e transmitidas no material. Além disso, a gente pode mudar aqui o comprimento da onda e a frequência. Então, iniciando a simulação aqui, vou colocar uma frequência mais rápida, a gente pode ver, aqui a gente tem um coeficiente de reflexão igual a zero. Então, a gente tem a onda incidente incidindo em um material e esse material ele está sendo 100% refletido. Essa onda, né, ela está sendo 100% refletida. Tanto que se a gente for ver aqui de verde, a parcela de onda, a onda está sendo toda transmitida. A onda refletida está aqui em verdezinho nesse eixo aqui. À medida que eu vou aumentando aqui o nosso coeficiente de reflexão, a gente pode ver que aqui já começa a ter uma parcela de onda sendo refletida.
O nosso coeficiente de reflexão, ele pode variar tanto de 1 até menos 1, né? No caso de menos 1 até 1. No nosso caso, quando a gente vai se aproximando do menos 1, a gente observa aqui que a nossa onda refletida ela não tem uma inversão de fase. Enquanto se a gente estiver aproximando do 1 aqui positivo, a gente pode observar que na hora que a gente encosta aqui no nosso meio, né, na nossa interseção aqui entre os dois meios, vai haver uma interseção de uma inversão de fase. No caso, o valor negativo e positivo é para identificar só a inversão de fase, mas os valores extremos de menos 1 e 1 acontecem quando a gente está trabalhando, quando o nosso meio 2, quando o nosso segundo meio é um meio condutor perfeito. É um caso que não existe no real, mas é um meio que é muito utilizado em simulação para um meio condutor perfeito, onde toda a nossa onda ela está sendo refletida e nenhuma está sendo transmitida, igual a gente pode ver aqui na simulação. Bom, então continuando, a gente vai falar agora finalmente do projeto Radome. O que é o projeto Radome, né? A gente vai ter 3 superfícies, uma com ar, uma com Radome e a outra com ar de novo. E no lado dessa terceira superfície aqui, a gente vai ter a nossa antena, que vai estar recebendo um sinal. Então, a onda vai vir, vai incidir aqui, vai passar pelo radome e vai chegar no ar. Então, a gente não quer que do ar aqui, da nossa superfície do ar aqui, nossa primeira superfície, até a nossa terceira, a gente não quer que nenhuma onda seja refletida e toda onda que seja transmitida para a gente e chegue até a nossa antena. Para isso a gente tem aqui um radome de espessura L, aqui não está dando para visualizar muito bem, mas a gente tem um L escrito aqui, e a gente precisa que toda essa onda seja transmitida. Para isso, o que a gente faz? A gente considera que essas duas superfícies aqui, o radome e a superfície 3, sejam a mesma, entendeu? Então a gente vai considerar aqui uma superfície de duas, como se fossem duas superfícies, em que essas duas aqui são equivalentes. Para isso, a gente usa um eta equivalente dessas duas superfícies, podendo ser calculado dessa maneira aqui. E o que a gente busca ter? A gente busca ter um coeficiente de reflexão igual a zero, nenhuma onda está sendo reflexida, e um coeficiente de transmissão igual a 1, toda onda está sendo transmitida. Bom, aí falando dos materiais que podem ser utilizados para a construção dos radomes. A gente pode utilizar a fibra de vidro, que é leve, resistente, com boa transparência a ondas de rádio. O termoplástico, que tem baixa constante de elétrica e fator de perdas ideal para aplicações de telecomunicações. O PTFE, que é o nosso Teflon, tem poucas distorções nos padrões de radiação das antenas, em comparação com outros materiais, mantendo a integridade do sinal em altas frequências. Fibra de carbono, alta resistência mecânica, podem apresentar maior condutividade elétrica e existe um cuidado no design para minimizar interferência. Então, os materiais utilizados são diversos aí, podem ser diversos. Depende do nosso projeto. No caso aqui, a gente vai projetar um radome para um sinal eletromagnético de frequência de 10 GHz, utilizando o material de Teflon. E o Teflon, as propriedades deles, ele tem permissividade relativa de 2,1, permeabilidade relativa de 1 e a condutividade elétrica de 1 vezes 10 a menos 15. Então, a gente sabe que o meio 1 e o meio 3 são os mesmos, né? São o A. Então, tem o eta de 376,73, o eta do meio 2, que a gente pode calcular também. Então aqui a gente encontrou 259,97 com uma parte imaginária, mas a parte imaginária deu vezes 10 elevado a menos 15. Então nesse caso aqui a gente vai desconsiderar. Por que deu essa parte imaginária tão negativa? Porque a gente está utilizando um bonde elétrico.
Então, então a gente consegue calcular a velocidade nesse meio 2 e o nosso beta aqui no nosso meio 2. Para que a gente vai utilizar esses valores? Para a gente realmente, para a gente poder fazer aqui a nosso meio equivalente da superfície 2 e da nossa superfície 3. A gente consegue calcular isso. Mas a gente quer que esse meio seja igual ao meio 1, porque dessa forma a gente consegue ter os coeficientes de transmissão igual a 1 e de reflexão igual a 1. Então a gente faz algumas manipulações aqui, a gente sabe que o N1 não pode ser igual ao N2, então a gente corta esse aqui, a gente sabe que essa parte tem que ser igual a essa. Sabe que o N3 não pode ser igual ao N2, então a gente troca. O N3 não pode ser igual ao N2, então sobra que a tangente de B2L tem que ser igual a tangente de do beta do B2 que eu estou falando, é o beta do material 2. Então a gente sabe que essa tangente ela tem que ser igual a zero, então ela tem que ser múltipla de π. Para isso, a largura do nosso condutor, a gente sabe que a largura do nosso radômetro mínima a largura do nosso radômetro tem que ser nπ dividido pelo nosso beta. E para a gente ter uma largura mínima, né, para a gente reduzir custos, a gente considera esse nosso n igual a 1 e a gente tem que a largura mínima do nosso radômetro tem que ser 0,01034 metros. Então, a gente vai para a simulação do radômetro. Bom, chegamos finalmente ao projeto do radômetro. Então, conforme a gente já calculou, eu só coloquei todos os dados no software. A gente tem o meio 1 que é o ar, o meio 2 que é o Teflon e o meio 3 que é ar de novo. As distâncias do meio 1 e do meio 3 meio que aqui não estão importando, é só para a gente fazer a visualização. Mas a distância do meio 2 tem que ser 0,1034. Dessa forma, 0,1034. Dessa forma, a gente consegue simular. Eu coloquei aqui a frequência de 10 GHz também. Então a gente consegue ver. Então, refazendo a simulação, reiniciando a simulação aqui de novo, a gente consegue ver que a onda vai incidir do campo 1 até o campo 2, até o meio 2, que é o nosso radômetro aqui, e vai ter uma pequena reflexão. Mas boa parte, a maior parte da onda, ela vai ser transmitida e vai chegar na interferência aqui na interseção no meio 2 com o meio 3. Na hora que chegar também vai ter uma parcela que vai ser refletida também, que vai uma isolar a outra parcela. Então, no final, a gente acaba tendo uma parcela de onda refletida igual a zero. E a gente pode observar esses valores através da simulação. Aqui está o cálculo de potência. Então, a gente tem 100% da potência chegando. Aqui no meio 2, a gente vê uma potência de 103. No princípio, a gente pode achar esquisito, mas isso é porque uma parte da onda está sendo transmitida e na hora que chega na interseção do meio 2 com o meio 3, parte da onda ela é refletida também, que vai ser a onda que vai se anular aqui. Por isso, essa potência é de 103 aqui. E no nosso meio 3, a gente tem 100% da nossa potência, tendo aqui perdas de zero. Isso é claro porque a gente simulou a situação ideal aqui. Então, se a gente mudar aqui um pouquinho esse valor, aqui é 0,1034, eu vou colocar 0,11 aqui, vou mandar simular. A gente vai ver que a gente vai ter boa parte da onda refletida já isolada, mas a gente vai ver que a gente possui apenas 99,4 da potência total no meio 3. Então, isso vai depender do nosso uso e do nosso projeto, do que a gente vai precisar. E vale falar também que o 0,1034 é apenas a menor distância que a gente tem. Então, se a gente usar os múltiplos dessa, tipo aqui eu multipliquei por 2 e coloquei 0,2068, se eu fizer a simulação, eu também vou ter 100% da minha potência lá no meu meio 3. É claro que a minha parcela de reflexão aqui ela vai demorar mais para ela se extinguir, mas isso depende da aplicação e do material que a gente está utilizando. No geral, quanto maior vai ser a nossa distância, né, a nossa largura do nosso objeto,
vai acabar ficando mais caro o objeto e vai acabar tornando inviável o nosso projeto. Mas a gente pode sempre olhar qual que são as especificações do nosso projeto e o que a gente está precisando para o nosso projeto. Bom, o projeto é esse, professor. Espero que tenha gostado. E é isso. Obrigado.